Eu vou destacar logo aqui no início da nossa fala aqui na leitura, quando ele traz aqui: os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental como carvões em paisagens denegrida após incêndio devorador. Esse carvão convertem-se em brasas vivas sempre que excitado pelo sopro das recordações. Isso aqui é muito forte, né? As recordações do criminoso, né? As recordações do criminoso é o grande sofrimento dele. Essas recordações que ele tem e que faz com que ele reviva esse processo, ele começa a destruir células, né? Células nervosas em função desse pensamento, um pensamento que traz uma angústia, porque a recordação dele traz o sofrimento, né? O sofrimento das lamentações, o sofrimento de que não deveria ter feito, né? E isso traz uma angústia. Essa angústia que acaba trazendo toda essa degeneração no organismo dele. E ele entra nesse torpor. E o que é interessante é que em qualquer fase que ele está muito mal. Mesmo ele estando, né, focando fazendo a referência aqui ao início do livro, né, o primeiro andar da casa mental, né, onde ele entra no processo de oração, de pedido, de clemência. Mesmo nesse estado, ele não está bem. O passado condena, o presente também não consegue estar bem em tudo que ele faz. Lembramos no capítulo anterior em que um outro indivíduo, ele trabalhava para tentar esquecer o passado. Só que o passado estava muito no presente dele. Ele trabalhava e não conseguia sair desse pensamento, né? Ele estava até internado e o outro espírito, o cérebro do espírito parecia muito com o cérebro dele, né? Que André Luiz fez aquela análise, parecia muito, em função da emanação daquele espírito contra ele. Então, ele não conseguia estar em nenhum momento bem. E aí, ele entra nesse torpor, e quando eu li essa parte, eu fico imaginando esses estados é o que abre uma brecha muito grande ao suicídio. Porque o indivíduo, ele entra num estado desse que não consegue estar bem em lugar nenhum. Inclusive buscando trabalhar as potencialidades superiores, né? Inclusive nesse estado, porque ali também está dizendo a ele o que ele deveria ter feito. Principalmente ali, né? Porque imagine você fazer um estudo, você entrar a trabalhar essas questões morais e você está tão longe disso. E, na verdade, o estudo moral é uma cobrança para esse indivíduo também. Então, esse estado que ele está é muito e aí André Luiz depois fala, né, que em qualquer momento, qualquer estado, qualquer local que o indivíduo esteja, ele nunca consegue estar vibrando bem, e o organismo recebe todos esses impactos, né? E aí tem outro texto aqui, né? Outra fala: a mente atormentada não achava refúgio consolador. Ora, o Altíssimo era surpreendido, ainda aí, por dolorosas advertências no sentido da inadiável correção da falta cometida. Sentindo-se incriminado no tribunal da própria consciência, começou a ver perseguidores em toda parte, adquiriu assim fobias lamentáveis. Para ele, todos os pratos estavam envenenados. O processo que ele criou
né, que ele criou para ele mesmo, fez com que entrasse num pânico tão grande, né? Aqui não fala necessariamente em processos obsessivos, né? Não fala em processo obsessivo, em interferência espiritual, como naquele capítulo que eu fiz referência agora, que tinha um obsessor ali colado com ele. Aqui não fala, mas obviamente que a gente entende que aqui é uma porta aberta para todos esses acessos, E toda a fobia dele foi em função, né, desse tormento que ele estava tendo, que não é apenas uma questão psicológica, de um pensamento que se reflete a um sentimento de culpa, e ele fica com aquele sentimento. Não é só isso. É também a destruição de células, que também faz com que ele entre nesse processo. A neurastenia, né, e todos esses processos das doenças psicológicas. E aí Calderaro fala, a matriz não está no corpo físico, está no perispírito, que foi alterado ali, né, a estrutura perispirítica, e que ele, obviamente, que o corpo recebe isso. Quando eu lembrei também, e ação e reação, né, no capítulo em que os espíritos, que aí tinha uma interferência espiritual muito grande, os obsessores, naqueles dois irmãos, em que o tio estava obsediando ele, porque o irmão, o pai dele, matou o tio para ficar com a riqueza. E aí os dois filhos do irmão assumem toda a herança, e que na verdade era dos dois, não sei se vocês lembram dessa passagem, que era dos dois tios. E aí os tios obsediam o pai, que era irmão, né, que eram os irmãos dele, que fez com que eles morressem no lago, afogado, mas o irmão está no plano espiritual, e eles trabalham o irmão, o irmão está no estado lamentável, e eles obsediando com uma equipe grande de obsessores, e eles vão para a casa desses sobrinhos que estão encarnados para obsediar eles. E qual era a proposta da obsessão? Qual era a proposta da obsessão? E que também a família começou a entrar num processo também de loucura. Era alimentar mais o que eles mais foram treinados, mais educados. Foi a questão da usura, né? De possuir, de ter. Então, tem uma passagem lá que eles começam a manipular a cabeça dos sobrinhos, os sobrinhos dormem e em sonho eles começam a falar para os sobrinhos para adquirir uma terra próxima, uma guarda próxima da terra deles, que aquela área ali é uma área que eles iam ter, só que aquela área era uma área que né, tinha família e tudo, e aí ele acorda com esse pensamento fixo de que teria que adquirir de qualquer jeito aquilo. E aí os obsessores alimentam isso, né, essa usura deles, obviamente para que eles sofram, né, Aí a família toda é obsediada. E eles ficam lá fazendo rodízio, né, porque eles têm outros, né, e aí, né, fazem rodízio e eles dão a aula para André Luiz fica assim de boca aberta. Como é que o obsessor conhece tudo sobre o processo obsessivo, né? Eles dão a aula para André Luiz. Então, aí fala que fizeram cursos, né? Porque tem, né, treinamentos para isso, inclusive, para entender, inclusive, fluidos, inclusive, entender muitas coisas, né? Então, olha como tudo isso, né, invade, né, a nossa vida, a depender do que nós pensamos, do que nós desejamos, do que nós queremos, né? Então, não é só uma questão de interferência obsessiva. A interferência obsessiva é uma consequência disso. Mas tudo tem a ver com a nossa vida, né? As nossas atitudes. Então, quando você tem as atitudes, a sua consciência, a lei que está na consciência, né? A lei divina que está na nossa consciência, ela vai nos perturbar, né? Como o Marcel fala, né? Depois que eu virei espírita, nunca mais eu
nunca mais eu errei em paz. E é verdade, né? Mas mesmo que não seja espírita, o indivíduo ele vai ter infelicidade. Ele vai ter a infelicidade porque vai chegar um momento que vai perceber que tudo aquilo não valeu de nada, né? Porque não houve paz. Não houve paz. Então, qual é a paz? Que aí a gente lendo isso aí, a gente pode fazer uma reflexão, né, nos dias de hoje, né? Qual é a paz que um indivíduo tem em assaltar um povo, né? Em roubar uma comunidade, uma população, ou fazer qualquer coisa errada, né, no âmbito, né, do governamental? Qual é a paz que esse indivíduo pode ter? Você fica imaginando, não, mas ele não tem entendimento religioso. Isso não acalenta, não é? Provavelmente com o entendimento religioso a consciência doer mais, mas mesmo assim, não há paz. Como é que é a paz, né? Então, fica imaginando todos esses processos, né, que acontecem no dia a dia e acontece conosco também. E aí ele traz aqui no final, que eu achei muito legal isso aqui, que mesmo com tudo isso, ele está sendo beneficiado. Mesmo com tudo isso, ele está sendo beneficiado. Por que ele está sendo beneficiado? Inclusive no momento da desencarnação dele, né? Porque André Luiz fala assim, mas e aí? Vai ter chance? A gente está fazendo o que aqui? Estamos perdendo tempo? Se a gente não consegue ajudar, ele não se ajuda nesse processo. Ele precisa da ajuda dele para os espíritos ajudarem, né? Faça a tua parte que o céu te ajudará, né? Que é isso. Eu tenho que estar comungando com ajuda. Porque eu não posso querer uma ajuda, mas não estou me ajudando. Pela lei de sintonia, não há vibração necessária. Tem muita gente que terceiriza ajuda, né? Eu quero que alguém ore por mim, eu quero que isso faça. Mas ele não faz nenhuma vontade, não tem nenhuma perspectiva de uma ação dele para que isso, de uma forma recíproca, haja. Então, mas só que ele tinha alguns créditos em relação à própria família dele. Porque ninguém é tão mal assim, né? Ninguém é tão mal por tudo, né? Então, todos os indivíduos, por pior que ele seja, ele tem alguma referência. Normalmente é familiar, não é verdade? Se você pegar o indivíduo, né, mais cruel que teve, ele tem alguma coisa positiva em algum momento da vida dele, né? Eu assisti a vida de Pablo Escobar, né? Pablo Escobar fez miséria, né? Que a gente sabe, né? Mandou matar muita gente, explodia, né? Fazia coisa, mas ele tinha um amor enorme pela família. Ele tinha uma coisa muito grande pela família dele, né? Então, assim, tudo em algum momento vai nos ajudar em algum momento, porque o indivíduo ele plantou alguma coisa de boa também. E ele vai ter que colher também isso. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Não vai negar, não vai, vamos dizer, diminuir a vida dele em termos do sofrimento que ele vai ter, mas até no processo de desencarnação, ele vai ter uma ajuda. Ele vai ter uma ajuda. E aí, nesse momento que André Luiz entende que ele vai colher também a bondade que ele fez, né? Bem, vocês lembram do capítulo 14, capítulo 4, estudando o cérebro? Nós estudamos em março. Aquele caso, ele matou o pai adotivo, depois se trabalhou muito, tentando fugir do crime, da mente dele. Não sei se vocês lembram daquele rapaz que pediu pagamento pelos anos e o outro destinaria um vintém. Aí, no auge da discussão, ele matou, além de matar, ainda ocultou o crime. E ele, no início, ótimo, né? Continuou a vida, enricou,
casou-se, aí, parecido com o Jorginho falou, ele casou-se com uma mulher digna, e não lembro o nome dela, teve filhos também, preparou para a vida, então teve esse mérito, mas ele não conseguia fugir daquele remorso. Inclusive, tem até, eu separei aqui, ó, a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo, do perispírito, né? Então, a mesma coisa desse aqui, né? A dor do remorso, ele tentou, não vou me alongar porque eu já li o capítulo todo, então por mais que ele ajudasse, estava lá o débito, né? Essa parte mesmo aqui, ó, cadê? Essa parte, a mente atormentada, né? Não achava refúgio consolador, se lembrava do passado, do pretérito, este lhe exigia reparação, se buscava o presente, não obtinha tranquilidade. E quando tentava ir para o futuro, erguer-se ao plano superior, desejoso de orar, era surpreendido por dolorosas advertências. Ou seja, o mesmo que aconteceu com o outro, como que o Jorginho falou. Não tem jeito, tudo que você faz de bom ajuda. E eu assisti um palestra de Valdo Franco esse fim de semana, na internet, em que a irmã havia cometido suicídio. E ele foi hipnotizado para suicidar-se também, né? E ele, lá na parte de baixo do elevador Lacerda, subiu o elevador, né? E lá em cima ele já estava preparado para cometer o suicídio e o espírito hipnotizava ele, vá, faça. Quando ele estava, já a irmã apareceu, para ele não cometer aquilo. Então a vida dele mudou, claro. Mas o perseguidor continuou com ele. Isso ele havia feito mal, legal na época, para a igreja, não foi? Mas estava lá, 400 anos depois. Mas ele trabalhou no bem. E ele trabalhou no bem, foi até que tem uma história, né? Que reencarna a mãe dele. Então, ele cria na mansão do caminho. E a mãe desse rapaz que foi assassinado por Divaldo 400 anos antes, chegou lá uma criança com outra mãe, né? Chegou e ele cuidou como se fosse uma filha. Depois a menina não tinha apego a ele, mas ele conseguiu, teve sucesso, criou amor com essa menina. E ele falou também, não sei se foi nesse vídeo, que perguntaram a ele sobre o aborto, né? Uma mulher fez aborto. E ele disse, olha, vamos supor que esse aborto são 10 mil pontos negativos. Faça o bem. Um bem vale 10 pontos, outro vale 30, e você vai somando. Então, desapegue-se do passado, da culpa e trabalhe. Pelo menos esse aqui, infelizmente, não tinha o conhecimento da reencarnação. Então, aquilo ali atormentou, causou até o óbito dele, a morte, que ele vai desencarnar. Acelerou. Mas, se me alongar, eu vou passar adiante, né? Vou contar a história toda. Mas é assim, eu passo a história. Não passa para mim agora. Aqui eu acho que ele, no início, ele foi passando, ele fez aquilo logo e o remorso não veio de início. Mas com a morte dos irmãos, desde a semana passada, que eu não falei, mas eu entendi assim, depois que os irmãos morreram, ele passou a ser obsediado. O remorso dele, esse estado mental dele, tem muita influência, porque ele diz aqui, ó, impossível era concentrar-se no próprio ser, sem ouvir o pai e os irmãos acusando-o, exprobando-lhes a vileza. Então, ele estava sendo no capítulo, no texto anterior que a gente leu, já dizia, a imaginação superexcitada detinha-se a ouvir o passado, recordava-lhes a figura de um velhinho agonizante,
escutava-lhe a palavra da última hora do corpo, a recomendar-lhe os cuidados. Quer dizer, o pai devia estar lembrando a ele, ó, eu lhe pedi isso, eu lhe fiz, você se comprometeu comigo isso, e você não cumpriu. Eu acho que isso ia se fixando na mente dele, para no final ele vir ter esse remorso e chegar ao estado mental que ele ficou. Mais na frente, nesse mesmo parágrafo, ele diz, o moribundo devia ser o genitor, e os rapazes, que diz que tinha o moribundo, o velhinho e 2 rapazes, e os rapazes, os irmãos, quer dizer, os irmãos, eles sempre estavam, eu acho que eles de lá, eles emanavam a energia que obsediava ele, para ele chegar isso, não foi só, vamos dizer, só o passar do tempo que foi trazendo essa lembrança, não. Ele, com o tempo, ele foi se verificando que... Você imagine, ele não sabia nem que os irmãos tinham morrido, quer dizer, tanto que ele abandonou os irmãos, que ele nem sabia. Quando ele bem pensou em querer se compensar com os irmãos, ele foi descobrir que os irmãos estavam mortos, né? Então, ele, de uma forma, ele abandonou totalmente os irmãos e viveu ainda um longo período. Agora, o que me surpreendeu assim, eu digo, a gente nunca deixa de se surpreender com o caso dele ser beneficiado por causa da esposa, né? Para que a esposa não viesse a sofrer, e os filhos também. O caso dele ter sido um pai bom, tudo, pesou, mas eu acho que ser um pai bom é obrigação dele. É obrigação dele ser um pai bom. O que me deixou surpresa é isso, assim, ele tinha débitos, muitos, né? Mas só para a família não sofrer, não ser responsabilizada, não sofrer por uma coisa, porque ela também tinha mérito, a esposa dele, ele recebe o benefício através dela, via ela, né? Eu achei isso a parte que mais me surpreendeu no texto. O que eu achei muito interessante esse texto e que reporta a nós mesmos é a questão da misericórdia divina e a lei perfeita de Deus. Aqui faz a gente refletir em nós mesmos enquanto trajetando na vida física, principalmente no início da juventude. E aí ele fala assim, ó, o dinheiro fácil, a saúde sólida, os divertimentos e prazeres desempenhavam para ele a função de pesadas cortinas entre o personalismo arrogante e a realidade viva. Quando a gente só tem como resposta, se vendo apenas enquanto matéria, vai fazendo só aquelas questões de você responder atrás a questão do egoísmo, né, e do orgulho, da prepotência. Então, você só quer amealhar, que é o caso dele. Então, você pensa apenas nos bens materiais, como se você fosse apenas a matéria, esquecendo da alma imortal. Aí, quando você vai... Então, quando Raimundo e Jorge reportaram a casos passados, que a gente já estudou, me fez lembrar exatamente isso. Quando a gente está na purgência da nossa vida física, em pleno vigor de saúde, de mocidade, nós ficamos dando respostas à vida material, esquecendo de que nós somos almas imortais e que estamos aqui para reequilibrarmos, reorganizarmos e progredir. E aí ele faz, quando ele começa já no meados da sua vida física, é que a consciência começa, que é o tribunal, não é Deus que vem julgar ou intui a você as suas culpas. São questões de escolhas. Ele fez uma escolha equivocada e aí começa a rememorar as suas ações perversas, né, de ter tirado alheio, né, ele pegou o que era dos irmãos e deixou abandonado, né? Fez, inclusive, o compromisso que o pai pediu, ele simplesmente esqueceu. Quando você vai chegando, e é uma realidade que aflige todos nós, quando a gente vai ficando amadurecendo das nossas vivências,
principalmente a questão etária. Você vai ficando mais consciente de que você não é só matéria, que você precisa dar outras respostas e vai aproximando da finitude material. É quando a grande maioria de nós que fazemos alguns compromissos contrários à lei de Deus, começa aquele, que é o famoso, sei lá, o espinho ou o aguidão da dor, começa a visitar as nossas consciências. E foi o que aconteceu com ele. Começou a ter essa desorganização, porque logo ele verificou, quando foi correr atrás do prejuízo, para ver se iria amenizar o que ele fez com os irmãos, já não podia fisicamente recompensá-los, ou corrigir mais ou menos os erros, né? E aí o que fez? Já tinha aquela coisa que o próprio Evangelho diz, reconcilie com os teus enquanto segue o caminho. Já não podia mais fazer isso, pelo menos nessa existência. E aí começou que eu acho que foram as questões que começaram a trazer a enfermidade mental. Porque você tem isso tudo, por mais que fugisse com os trabalhos, com a família, ele tinha essa consciência pesada, carregada na culpa do crime que havia cometido. E se você não tem essa ligação com Deus, que pelo texto parece que ele não era uma pessoa espiritualizada, que era a família que o reequilibrava, ele não é aquela coisa, você faz suas orações, mas não passa do teto, porque a sua sintonia não está com os espíritos de escol. E essa questão que Lígia disse, assim, eu acho que Deus é tão misericordioso que ele aproveita todos os atos que a gente faz no bem. Ele poderia ter escolhido ser um mau pai, apesar de esses espíritos, essa esposa, pelas informações, ter um cabedal de crédito, né, com a divindade. Mas ele poderia ter sido um mau esposo, um mau pai. No entanto, talvez essa harmonia familiar foi amenizando como os bálsamos para aquele espírito sofrido, né, enfermo, foi amenizando. Então, conta ponto, tudo que você faz no bem, conta ponto perante a espiritualidade, perante a lei divina, porque são formas de que você cai, levanta, cai, levanta. Óbvio que você comete crimes tão grandes perante a lei, no desequilíbrio de tal forma que não dá para sanar apenas você organizando alguma parte da sua vida física, porque são questões que você fere não só a lei divina, mas também você destruiu vidas, que somos, quando eles têm aqui no texto também assim, nós não somos só irmãos consanguíneos, nós somos irmãos em Cristo e na humanidade. Então eu cresço individualmente, mas eu cresço enquanto coletivo, família humana. E aí eu achei interessante quando ele disse aqui, ó, todavia o tempo cansou-lhe o aparelho fisiológico e consumiu-lhe a maioria das suas ilusões. Muitos de nós vivemos com muitas ilusões da matéria, de realizações pessoais, da persona, e esquece de construir os edifícios do espírito. Então, quando você é acometido dessas grandes questões que a consciência nos faz deparar, que é a forma da gente ir despindo das nossas viciações, eu acho que aquele que não tem uma ligação com a divindade, não tem uma fé, uma confiança de que, por mais que nós estamos enfermos, com viciações morais, todos nós temos condições de refazer, né? Transmudar esses sentimentos e dar os passos qualitativos. Mas quando a gente não tem essa sustentação, aí fica mais difícil você ter o equilíbrio emocional e da memória, da consciência, assim, como é que fala? Você ter plena consciência e um equilíbrio moral e psicológico que dê para você saber, olha, errei. Eu cometi crimes. Meu Deus, me dê forças para que eu, se não conseguir equilibrar, reformar, reconstruir nessa existência, me intua para que eu faça algo
melhor e numa próxima eu esteja melhor. Mas aqui ele não tem essa consciência de ser imortal, né? Eram só as questões que eu acho assim, ó, como até Jorge falou sobre os nossos irmãos que fazem as destruições aí no ilícito, nas corrupções, de todas as formas, e também aqueles que estão praticando os crimes mais hediondos. Mesmo esses que ele citou, Pablo Escobar, mesmo aqueles irmãos nossos que estão nos presídios, que cometem os crimes mais hediondos, todas as mães, se você for verificar, elas confiam e sabem, não, meu filho, ele me ama. E eles têm um cuidado, a grande maioria que tem uma relação afetiva. Por isso que no mundo espiritual, a grande maioria dos espíritos utiliza o amor maternal para tocar o coração daqueles espíritos endurecidos. Porque todos nós, por piores que nós sejamos, nós temos qualidades, porque é nosso lado sombra e nosso lado luz. Mas eu acho que aqui, Lígia, eu acho que ele não teve obsessão, foi a própria consciência dele que fez, que fazia com que ele começou, quando ele começou a lembrar dos irmãos mortos, é a própria consciência dele que cobrava dele, inclusive na hora que o pai foi partindo, que ele fez aquele compromisso com o pai e agiu de outra maneira. Com relação ao que Rai estava falando aí agora, eu acredito que as preces da mãe, da esposa e dos filhos também pode tê-lo despertado esse lado de coisa que quando a gente envolve a pessoa num manto de muita luz, de amor, eu acho que chega uma hora que a pessoa recebe essa dosagem, tipo assim, uma vacina, sabe? Começa a despertar para as coisas que fez e que começa a ver que o mundo não é só o oba-oba, é muito mais do que tudo. E ele foi, graças a Deus, que ele teve essa mãe, essa esposa e esses irmãos, filhos, para ele trabalhar um pouco esse amor. Esse capítulo, ele é o capítulo, eu acho ele, para mim vai servir sempre como o capítulo que trata dessa questão do Tribunal da Consciência. Acho que nenhum outro é tão útil para tratar desse tema quanto esse aí. Realmente, eu fiz uma negativa aqui para a Liginha, desconcertei ela, mas Fátima já explicou o que eu também penso. Eu acho que nós temos um caso aí de alguém que não tem obsessão externa. O problema é no Tribunal da Consciência mesmo, é ele com ele. Quando ele traz as lembranças do pedido do pai no leito de morte, para que ele cuidasse dos irmãos, agora, quando dói na consciência, isso bate forte, ajuda ele a descer no sentimento dele, e ele aí entra nesse processo de sofrimento íntimo, né? Os irmãos também pedindo que não faça isso, ele não tendo ouvido, agora tudo isso ressoa forte, pesadamente na consciência dele. Então de fato uma briga íntima no tribunal essa é a pergunta que eu queria fazer a vocês e a Flávio, se esse não é um exemplo clássico de uma auto-obsessão, né? Que eu acho que esse seria um exemplo clássico de auto-obsessão. Mas antes disso que eu queria falar, mas antes de falar disso, eu queria só eliminar essas possibilidades de interferência externa, ou seja, de obsessão externa, né? Rapidinho. Primeira possibilidade é o seguinte, bom, vemos que não é o pai e os irmãos, que é para quem ele é o devedor especial, eles não estão presentes no texto, né? No enredo que está sendo trazido por André Luiz. Então, de alguma forma, ou eles perdoaram, ou eles estão em condições em que eles não podem nem vir fazer o processo de obsessão. Não sabemos, porque o texto não é claro nisso. A verdade é que eles não estão perturbando ele nessa fase, a não ser na própria consciência dele. Vimos também, e já foi falado na aula passada, que a condição orgânica, psicológica, perispírita dele abre margem para que ele atraia outros tipos de obsessão, né? E aí, uma coisa que a gente pode refletir sobre isso, então por que ele não está sofrendo
outras interferências, outras formas de obsessão? A primeira explicação que tem-se para isso é o próprio lar, o próprio santuário doméstico, que tem uma proteção, né, em função da esposa, que é digna, da família que ele construiu, né? Então, a proteção da família ajuda a criar uma redoma de proteção onde não chega de uma forma tão assuntosa irmãos desequilibrados espiritualmente para se aproveitar das brechas que ele tem no processo dele, né? Obviamente, se ele não tivesse acamado, se ele tivesse vivendo a vida profissional ainda, talvez ele estivesse mais suscetível a isso. Então, a própria condição dele estar acamado, sendo cuidado em casa, talvez seja mais uma bênção desse processo todo, tá? Então, volto agora à questão do Tribunal da Consciência, né? Relembrando o que lemos na semana passada, um pouco anterior, na verdade, esse gatilho que dá a neurastenia, né? De forma forte nele, o que dispara esse gatilho é exatamente quando ele vem à realidade. Enquanto ele vive no mundo dele de sofrimento, ele fica até tranquilo. Quando a esposa veio trazer a comida, ele abriu o gatilho, né, porque ele interage com o meio ambiente real. E aí as reminiscências reais abordam ele e aí vem o processo dos nervos dele, né? Exatamente porque vem à tona tudo aquilo que traz o sofrimento da lembrança dele, né? Então, que é como o Jorge releu, né? Que é como um carvão que no momento das lembranças transforma-se em brasas ativas, né? E aí queima a consciência, né? Então, esse capítulo vai ajudar bastante a entender sempre esse processo da nossa relação direta com a consciência. Lembrando, o indígena mais isolado de qualquer lugar do planeta, ele tem consciência do que é bom, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Ele traz a consciência consigo, porque somos todos filhos do mesmo Criador, né? Então, uma certa ocasião usei a analogia com chip, né? Como se a consciência fosse um chip em que colocasse um chip desse em todos nós, seres humanos, e carregamos esse chip, essa consciência. Então, o indígena lá, ele tem noção quando ele está fazendo mal ou bem. E não é a religião que implanta isso. Veja que no texto não fala, não menciona a religião dele, nem toca, porque é indiferente, que a consciência todos nós temos, sejamos ateus, católicos, espíritas, protestantes, não faz a menor diferença. Ou até um pigmeu isolado, ele vai ter o mesmo grau de consciência do que é certo e que é errado. E o Tribunal da Consciência, ele é muito cruel, né? Ele é muito cruel. Mas especificamente a questão dele ter sido bom pai e bom marido, era obrigação dele sim, mas ele cumpriu com a obrigação. Percebe? Isso é importante. Porque nós viemos com um monte de obrigações. O fato da gente assumir nossas obrigações, levar a cabo, cuidar bem disso, não é pouca coisa no cenário. E isso é crédito, né? A temática do capítulo é Fabrício herdou bens e passou a perna nos irmãos. Em consequência disso, os irmãos morreram na penúria, em extrema dificuldade. Ele praticou um crime, se apoderou de coisas que não eram dele e dos irmãos, e, consequência, veio a morte dos irmãos. Muito bem. O Kardec aborda uma coisa muito importante na obra, que é o niilismo e o espiritismo. O maior inimigo do espiritismo é o niilismo, ou seja, a doutrina do nada. Como você vê, Fabrício aqui praticou essa doutrina. O materialista pratica essa doutrina, porque na consciência dele, morreu, acabou. Morreu, acabou. Ele pode fazer tudo. Ele tem bens, ele tem poder e ele executa.
Só que morreu, não acabou. A vida continua. Ela não começa no beco e nem termina no túmulo. Ela vai prosseguir. E aí vem a problemática dele e de tantos outros que fazem esse mesmo tipo de procedimento. Por quê? Porque existem duas memórias. Duas. O livro Memória e o Tempo aborda isso em muita profundidade. Nós temos a memória do dia a dia. Por isso que nós lembramos do que nós fizemos na infância. Mas existe uma memória chamada memória integral. Não tem como fugir, porque está registrado. Então, aí vem uma coisa importante, que Kardec também colocou no céu e no inferno, que é o Código Penal da vida futura. Esse Código Penal é a nossa bússola. Ali diz como devemos nos comportar e o que vai acontecer conosco face à problemática que criarmos. No caso de Fabrício, com os irmãos. Eu só vou fazer um breve complemento. Na verdade, Túlio já complementou muito bem o que Liginha falou, que também fiquei intrigado com isso, né? A respeito dessa... o que minimizou aí tudo isso que aconteceu com o Fabrício aí. Eu acho que cada um vem aqui com as suas provas a serem assumidas e com o que aguenta, né? E de repente ele assumiu esse compromisso aí com a família, com aqueles espíritos ali, né? Como deve ter assumido outros também, aos quais uns ele pode ter não conseguido chegar até o fim, não conseguido ter êxito, mas com esse da família ele teve. Concordo que é uma obrigação, mas eu concordo também com o que Paulo falou, que é uma obrigação, mas ele teve êxito com essa obrigação, né? Que muitos têm essa obrigação quando assumem a prova e não tem êxito. Mas concordo também que o que realmente lhe dá um diferencial é o que você faz a mais do que a obrigação que se tem, né? Porque tem aquela palavra que diz, a gente está aqui para se manter e não fazer nada, nem o bem nem o mal, já é um mal suficiente, né? Então estamos aqui para fazer o bem. Esse bem é fazer esse algo a mais, né? Não somente a nossa obrigação. Então, mas em virtude dele ter feito essa obrigação, ele teve méritos. E está dizendo isso aí, porque no livro está dizendo isso. Como ele cumpriu muito bem essa obrigação dele como patriarca ali daquela família ali, né? Conduziu todo mundo muito bem, então ele teve esse atenuante aí, né? No seu momento de desencarne aí, na sua desencarnação. E teve também, tanto quanto as orações da mulher, dos filhos, que comprovam aí também que ele foi um bom pai, né? Para aquela família, né? Mas realmente ele vai ter que resgatar isso aí, como o Túlio falou, como eu falei. Túlio falou muito bem. Ele vai ter que resgatar isso aí, porque está registrado. Bom, o que eu acho que todas as falas já foram perfeitas, mas o que eu queria voltar era nessa questão da consequência e responsabilidade, que eu acho que é o carro-chefe. Veja só, uma pessoa que ela é materialista, ela não necessariamente é uma pessoa execrável. Por exemplo, eu posso ser materialista e ter usura, cupidez, eu sou uma pessoa egoísta. Eu quero ter as coisas para mim, mas eu posso não utilizar de crimes, de calúnia, de difamação para conseguir as coisas que eu quero. Posso utilizar o fruto do meu próprio trabalho sem passar a perna nos outros. Isso é importante. Isso é tão importante porque Freud, que era marcadamente materialista, Freud dizia que a nossa personalidade é estruturada como se fossem três entes, id, ego e superego. O ego somos nós, o id é como se fosse o diabinho e o superego o anjinho.
Então o id são os nossos instintos, os nossos desejos, aquilo que a gente quer fazer, né? É a fera enjaulada. E o superego é o que a sociedade determina que é o correto. Então, por exemplo, pela minha livre e espontânea vontade, eu começaria a dançar aqui. Mas aí o superego diz, não, você não vai fazer isso porque você é uma moça bem comportada e sensata, todo mundo vai achar que você é louca. Então, esses mecanismos da nossa consciência ficam agindo o tempo inteiro. E veja que ele não era espiritualista. Então isso é interessante, porque às vezes a gente utiliza o fato de alguém não ter a crença na imortalidade da alma por desculpismo. No caso dele, ele se autodeterminou. Eu cometi um crime, então eu vou passar aqui despercebido, fazer de conta que ninguém está vendo, ocultar dentro do possível e vou procurar povoar a minha mente de outras preocupações para a consciência não ficar me martelando. Ele disse a si mesmo, eu não quero voltar nessa história, não quero reparar. E aí o que a história nos mostra são as consequências da gente fazer isso. Porque no começo era só uma briga consciente, né? O pensamento vinha, a culpa vinha e ele trocava por outro pensamento e ficava naquele embate interno e para as pessoas disfarçando e coisa e tal. E aí a coisa vai tomando proporções maiores até chegar numa lesão cerebral. Então eu acho que isso é o interessante dessa história. E aí eu me lembrei de há 2000 anos. Em há 2000 anos, e assim, quando a gente comete um crime desse, a gente não tem noção das consequências. Veja só, em há 2000 anos, tinham um casal, Plínio Severus, Flávia Lentúlia. Plínio Severus, filho de Flamínio, que era o melhor amigo de Públio Lentulus, Flávia Lentúlia, filha de Públio Lentulus. Eles eram almas gêmeas. Só que eles estavam numa conjuntura complicada. Plínio ele estava cercado dessas distrações materiais. E não obstante o grande amor que ele sentia por Flávia, ele deu aso à libertinagem. E aí estava encarnada uma outra moça, Aurélia, que era louca de paixão por Plínio. Resultado, Plínio se casou com Flávia, mas tinha relações extraconjugais com Aurélia. A Aurélia tinha uma mãe, que era uma víbora, Fúvia, que fez e armou calúnia e difamação para cima de todo mundo. Não conseguiu destruir o casamento de Lívia e Públio Lentulus e acabou louca. Veja a loucura mais uma vez. A maldade, as proporções que tem. Agora, o que eu quero chegar foram as consequências da maldade de Fúvia. Fúvia destruiu a vida de Aurélia, que virou uma amante, uma prostituta vulgar, que estava ameaçando o casamento de Flávia e Plínio. É lógico que a Aurélia quis. A Aurélia estava movida por paixão. Mas veja, uma mãe centrada, harmoniosa, a educação moral poderia ter salvado essa alma. Então, ela já tem esse atenuante, né? Porque ela não teve essa educação moral. Aí o que acontece? A Aurélia casou-se com Emiliano, que era um amor de pessoa. Só que a Aurélia, assim como Plínio, estavam tendo casos. E Emiliano não sabia. No ápice da demência de Fúvia, Fúvia conta a Emiliano. E Emiliano não suporta aquilo. Que a Aurélia estava tendo caso com ele. Aí o que acontece? A Aurélia assassina Fúvia com o veneno, ela morte. Emiliano toma o veneno logo depois, se suicida. A Aurélia cai no mundo, provocando a perdição efetiva de Plínio. Lá no final do livro, dando spoiler, eles vão se reencontrar, Plínio e Flávia, e aí vai ter a retratação lá. Mas veja só, uma calúnia e difamação, o que ocasionou? Um suicídio. A loucura e a demência da própria autora. Relações extraconjugais e um desregramento moral. Tudo isso porque a gente tenta anestesiar a consciência. E eu achei interessante que no livro ele é farto desses exemplos, né? Das fugas que a gente tem. Deus em momento nenhum condenou os gozos terrenos, mas condenou o abuso. E é interessante a gente ficar com o pisca-alerta para verificar esse sinal, né? Porque assim, se a gente for trazer essa história para a nossa vida, muito provavelmente a gente não cometeu crimes na nossa vida, né? Não atentou contra a vida de ninguém, não promoveu grandes lesões. Mas a gente tem aqueles pequenos delitos, que às vezes sem querer, querendo, né? Às vezes assim, a gente ama demais um filho, mas mesmo sem querer, às vezes a gente deixa de perceber alguma coisa, né?
E aí, o recado que o livro nos traz é: permaneça atento para você ver os seus erros e corrigir logo em seguida. Eu gostei muito da reconciliai-vos, né, com os vossos adversários, que Renilda trouxe, para você vir logo em seguida, enquanto está no caminho, porque é mais fácil. Depois as consequências são imprevisíveis. Porque assim como a espiritualidade aproveita a gente para fazer o bem, né? Ela vai nos utilizando como recursos do próprio bem. Às vezes a gente nem percebe e está sendo instrumento. O mal também nos usa. E aí a gente fica, como Jorginho falou, né? E Patrício também, deixa as portas abertas para futuras obsessões e sabe-se lá os desdobramentos que pode ter, né? A fala de Paty aí, essa questão, né, dos desdobramentos. Quando você estava falando, eu lembrei também do livro de Emmanuel e de Paulo Estevam. Tem uma parte interessante que Paulo, ele, no processo dele, né, de implantação do cristianismo, e já restaurado, já cristão, ele começa a perceber, inclusive quando ele vai lá para passar um tempo, né, alguns anos com um casal lá no Palmira, lá no deserto, né, para ficar quase de Palmira, para ficar teando, né, fazendo as lonas, né. Ele tem, naquele momento, ele não se apresenta como Paulo, ele não é reconhecido inicialmente, só depois que ele abre, né, que ele permite, mas ele tem informações, ainda quando ele era o Saulo, né, quando ele era o grande doutor da lei, as consequências das atitudes dele em função a outras pessoas que ele nem sabia. Ela conta, inclusive, a história do pai delas, né? O que foi que aconteceu com o pai dela e com tantas outras famílias que ele não tinha noção do que aqueles capatazes, aqueles romanos faziam sem ele saber. Ou seja, isso aí, ele cai na real e ele assume, né? Ele se sente mal com isso. Imagine nós temos essa percepção, né? Porque nós sabemos algumas coisas em função da nossa vida, atitudes, o que nós tivemos como saber, a participação. Ele soube, quer dizer, nesse caso aqui, ele não soube nada o que aconteceu com os irmãos em função da usura dele. Ele não soube o que aconteceu com os irmãos. Vai ter oportunidade de saber? Vai ter oportunidade de saber? Vai ter oportunidade dele entender tudo isso que passou? Provavelmente no plano espiritual. Quando nós não percebemos ainda a imensidão, o tamanho das consequências da nossa falha, dos nossos equívocos, um dia provavelmente vamos perceber. Por que isso? Por que isso? Em várias obras a gente vê isso, né? Aquela tela aparece com sua vida porque ainda você está aí na ignorância, você ainda se acha, o orgulho ainda está muito, né, exacerbado. Mas eu trabalhei tantos anos lá no Paulo Estevam. Né? Aí você fica, sim, mas tem uma questão sua aqui que tem umas consequências que você não tem nem noção ainda. E aquilo ali, quando você tiver noção, você vai assumir responsabilidades. Eu acredito, e obviamente, que a proposta é essa. É você assumir responsabilidades para ajustar a lei. É essa a questão, não para ter culpa. Agora, se você vai ter culpa também, é porque você está equivocado, né? Está num processo de equívoco terrível.